Pessoal, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos, que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Eu estou aqui porque eu quero compartilhar um pouquinho de um conhecimento que eu tenho, de uma visão que eu tenho a respeito do que é o céu, tá? Do que é o céu. Então eu quero compartilhar isso com vocês. É um pensamento meu, é a forma com que eu enxergo, é a revelação qual chegou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. Se vocês crerem, amém. Se não crerem, também amém, porque também ninguém é obrigado a crer. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. João capítulo 3, verso de número 11, o texto vai dizer assim, na verdade é uma fala de Jesus, é uma conversa de Jesus com Nicodemos. Olha o que o texto vai dizer. Na verdade digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, olha o que Deus está falando para Nicodemos. Depois vocês podem ler o contexto e ver qual é essa fala com Jesus, de Jesus com Nicodemos. Então Jesus está falando com Nicodemos de coisas terrestres, de coisas desse mundo, e Nicodemos não estava entendendo. Então Deus está falando assim, ó, se eu vos falo de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então Deus estava falando com Nicodemos de coisas desse mundo e ele não está compreendendo. Deus vai dizer assim, ó, como que eu vou falar de coisas celestiais, de um mundo espiritual, se você não consegue entender nem as coisas do mundo que você vive? Vocês estão conseguindo entender? Porque observe, há dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Jesus está falando com Nicodemos de coisas terrestres, dessa vida, desse mundo. E Nicodemos, sendo um grande estudioso das Escrituras, da Torá, não estava entendendo aquilo que Jesus estava dizendo a respeito desse mundo. Então Jesus vai dizer assim, ó, se você não está entendendo de coisas que eu estou falando do mundo em que você vive, desse mundo terrestre, então eu não posso nem falar do mundo, das coisas do mundo espiritual, porque se você não consegue entender as coisas do seu mundo, você vai entender as coisas do mundo que você ainda não vive? Então não tem como. Olha o verso 13, preste atenção no verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha o detalhe do texto, lembrando que as revelações estão nos detalhes, nas entrelinhas. Jesus dizendo, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Ninguém subiu ao céu senão primeiro aquele que desceu, o Filho do Homem, Jesus. Então Jesus é aquele que estava no céu e desceu. Amém? Aí ele vai dizer assim, ó, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. Então ele desceu do céu, ele está na terra, o Filho do Homem que está no céu. Mas espera aí, Jesus não está na terra falando com Nicodemos nessa terra, nesse mundo? Como que Jesus está dizendo que ainda que ele esteja nesse mundo, ele também está no céu? Ou seja, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele está na terra, mas ao mesmo tempo ele está no céu. Como que isso pode? Vocês estão conseguindo pegar? A revelação está na entrelinhas. Não só esse texto, outros textos Jesus também vai dizer que mesmo ele estando na terra, ele está no céu. Agora, como que isso pode? Para que nós venhamos entender o que Jesus quis dizer, que mesmo ele tendo descido para esse mundo, ele continua no céu, nós precisamos entender o conceito do que é o céu. Porque observe, nós temos uma visão muito hollywoodiana do que é o céu. Porque a ideia do que a igreja acredita que seja o céu é um lugar geográfico que está localizado lá em cima. E o céu não é uma localização geográfica que está lá em cima. Ah, mas muitos textos, pastor, se referem ao céu como lá em cima. Sim, por quê? Porque quando o texto fala dos céus, está falando de um mundo espiritual onde Deus habita. E esse mundo espiritual onde Deus habita é um mundo superior ao nosso. É um mundo superior, é um mundo maior do que o nosso. Uma palavra que traduz bem o que é o céu é uma dimensão. Então eu posso entender que o céu, o mundo espiritual, ele é uma dimensão espiritual e não um lugar geográfico.
Porque observe, olha para a Terra de uma visão fora da Terra no universo. A Terra está no meio de um universo, de uma escuridão do que é o universo. Como que o céu é lá em cima? E quem está no Japão, o céu é onde? Lá embaixo? Então entenda algo, o céu não é uma localização geográfica, o céu é uma dimensão, é um mundo espiritual, um mundo espiritual mais elevado, mais superior do que o nosso. Então, quando alguém sai do mundo espiritual e vem para a terra, essa pessoa desce, mas desce no sentido, não é de localização geográfica, desce para o mundo mais baixo, para o mundo inferior. Não se referindo a uma localização geográfica, eu vou para cima, eu vou para baixo. Se eu pegar um exemplo, eu sei que o avião não pode chegar até lá, mas um exemplo, se eu for pegar um avião e começar a subir para cima, eu chego no céu. Não, porque não é uma localização geográfica, é uma dimensão. E Jesus, mesmo estando na terra, ele nunca saiu no céu. Porque o céu é uma dimensão e Jesus carregava consigo essa dimensão. Agora, o céu é uma dimensão, é um mundo espiritual. É um mundo perfeito onde Deus habita. Deus habita nos céus, no plural, nos céus, no mundo espiritual. E esse mundo onde Deus habita é um mundo perfeito. É um mundo até mesmo onde a vontade de Deus é feita. Olha a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no mais alto de todos os céus, santificado seja o teu nome. Eu trazer oferta de santificação ao teu nome. Venha o teu reino, e que a tua vontade nessa terra seja feita, nesse mundo seja feito, assim como nos céus também é feito. Porque observe, nos céus, no mundo espiritual, nesse mundo superior, a vontade de Deus é feita. A vontade de Deus é feita, porém nessa terra a vontade de Deus ainda não é feita. Nesse mundo espiritual a vontade de Deus não é feita. Então observe, nos céus, no mundo espiritual onde Deus habita, é um lugar perfeito. É um lugar onde não há morte, não há enfermidade, não há mal nenhum. Então quando Deus nos enviou para essa terra, a Bíblia diz que nós somos feitos menores do que os anjos. Por que os anjos são maiores do que o nosso? Porque eles estão no mundo mais elevado, mais superior do que o nosso. Vocês estão conseguindo entender e compreender o que significa? Porque observe, senão como que explica esse texto? Um irmão falou para mim assim, ó, pastor, mas não é porque Deus é onipresente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Observe, Jesus quando estava na terra era 100% homem. Era 100% homem. A Bíblia diz que se você não confessar que Jesus era homem, não procede de Deus. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem também tem que sair o pecado no mundo. Porque a ideia que as pessoas têm é, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Para começar, essa conta não bate. Porque quando eu falo de 100%, eu estou falando de uma completude, de um número completo de algo. 100% mais 100%, 200%, o número não bate. O que as pessoas querem dizer? Que Jesus era metade homem, metade Deus. 50% homem, 50% Deus. Mas a Bíblia não fala que Jesus era 50% homem, 50% Deus. A Bíblia fala que Jesus era homem. E aquele que não confessar que Jesus era homem, não procede de Deus. Porque se por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem também tem que sair. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a ser obediente por meio daquilo que padeceu. Ou seja, para Jesus ser obediente, teve que sofrer. Se ele fosse Deus, ele não precisaria sofrer para ser obediente. A Bíblia diz que ele foi tentado e em tudo não pecou. Se Jesus fosse também Deus, não teria possibilidade dele ser tentado. Como que Deus vai pecar? Então não há possibilidade de Jesus também ter sido Deus. Enquanto ele estava na terra, ele veio como um homem, ele abriu mão da sua divindade e se fez servo, se fez homem, se fez carne. E Jesus venceu como um homem, sofrendo todas as dores. Aliás, ele não sofreu só as dores, ele sofreu as dores no nível perfeito do que ela é. Porque nós somos tão caídos que nós não conseguimos viver a perfeição de tudo, nem a perfeição do que é uma dor verdadeira. Mas Jesus viveu tudo em forma perfeita. Até quando ele sente as dores de uma forma perfeita. Então ele sofreu, ele venceu como homem, 100% homem. Vocês estão conseguindo? Ah, pastor, mas Jesus operou milagres, Jesus andou sobre as águas. Claro, irmão, você também pode fazer.
Você só não faz porque você não crê. E o que Jesus fez, ele fez pelo poder do Espírito que está sobre ele, não fez porque ele era Deus. Olha o que Jesus vai dizer: e o Espírito do Senhor é sobre mim, ao qual me ungiu, me capacitou para pregar às pessoas, para curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Jesus fez pelo poder do Espírito que veio sobre ele. E esse mesmo poder que estava sobre Jesus, que vem do Espírito Santo, que é a capacitação do Espírito Santo, também está sobre nós. Aí Jesus vai dizer: vocês farão as obras que eu faço e maiores do que eu fiz. Por quê? Porque quando eu fiz, eu não fiz por mim, eu fiz pelo Espírito que estava sobre mim e me capacitou. Jesus andou sobre as águas porque ele acreditava, ele tinha fé, ele governava. Então, quando Jesus disse para Nicodemos que mesmo ele estando na terra, ele estava no céu, é porque o céu é uma dimensão, que eu posso acessar essa dimensão mesmo estando aqui na terra. Eu posso acessar essa dimensão mesmo estando aqui na terra. Então observe, Jesus, mesmo estando na terra, ele nunca saiu do céu. Ele andava na terra carregando em si a dimensão celestial. Então Jesus disse que estava no céu. O que isso significa? Que onde Jesus chegava na terra, ele trazia a realidade celestial com ele. Onde Jesus estava, o céu estava. Por isso que onde Jesus estava, o enfermo era curado, o morto era ressuscitado, o paralítico voltava a andar. Porque como no céu não há enfermidade, não há morte, o céu é um mundo perfeito, se Jesus carregava com ele onde Jesus estava, os céus também estavam, não pode haver morte, não pode haver enfermo. Então por onde Jesus passava, tinha um enfermo, ele curava, tinha um morto, ele ressuscitava. Por quê? Porque ele carregava a dimensão celestial com ele. Por isso que ele disse, por isso que ele vai dizer: ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava na terra. Jesus estava na terra, mas mesmo estando na terra, ele diz: eu estou no céu, porque Jesus, mesmo vindo para a terra, nunca saiu do céu. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, ele era tão espiritual, que mesmo estando na terra, ele vivia na dimensão celestial. A dimensão celestial estava com ele, e onde ele ia, ele carregava isso. Então onde Jesus pisava, o céu se manifestava. Quando a gente, vocês vão entender melhor isso aqui. Quando a gente está num culto onde a presença de Deus é derramada, oh Jesus, aleluia, a glória de Deus é derramada, a presença de Deus vem, aí nós dizemos assim, eu não sei se o céu desceu ou se a terra subiu. Por quê? Porque a dimensão celestial envolveu aquele lugar. Você mesmo estando na terra, você pode usufruir um pouco do que é um pouco do céu. Porque o céu é uma dimensão que você pode acessar estando em qualquer lugar. Aleluia. Pastor, eu não creio nisso. Tá. Qual é a sua teoria do que se diz respeito ao céu? Que se é um lugar geográfico, como que Jesus estava na terra e mesmo assim no céu? Não é um lugar geográfico. Parem para pensar um pouco. Mas quando a Bíblia diz a respeito que é lá em cima, está se referindo ao mundo superior, ao mundo mais elevado. Então quando a gente está em um culto onde a presença de Deus manifesta, a glória de Deus se manifesta, é um mover lindo, maravilhoso do Senhor, aí nós tende a dizer assim, eu não sei se a terra subiu, se o céu desceu. Por quê? Porque os céus, a dimensão espiritual veio para esse mundo. E nós nós conseguimos experimentar um pouco do que é o céu. Amém? Glória a Deus por isso. Então essa é a visão do que eu tenho que se diz respeito ao céu perante aquilo que eu estudei, tá? Perante aquilo que eu estudei, eu quero compartilhar com vocês para que vocês entendam também. Nós precisamos ser como Cristo era, como Jesus era, e carregar em nós essa dimensão celestial. Não é fácil, mas precisamos desenvolver isso. Amém? Que aonde eu estiver, o céu também esteja. Amém? Deus abençoe sua vida, que você possa ter sido enriquecido por essa revelação, que o Eterno tenha falado com você. Fiquem na paz de Jesus. Deus abençoe a todos. Se Deus falou com você nessa mensagem, compartilhe com outras pessoas, comentem aqui também até qual é a sua opinião, porque observe, ninguém é obrigado a acreditar naquilo que eu creio.
Mas no mínimo, tenha humildade para ouvir. Se às vezes você, pastor, eu não creio, comente aqui, põe o que você crê também. Nós estamos aqui para compartilhar. Eu estou compartilhando aquilo que eu creio, tá bom? Só uma coisa que eu peço, seja respeitoso. Seja respeitoso. Porque o que eu estou falando aqui, irmão, não é do que eu aprendi da noite para o dia. Eu estudo as Escrituras há mais de 10 anos. Então eu sei o que eu estou falando, tá bom? Então Paulo vai dizer assim, ouça tudo e retenha o que é bom. No mínimo ouça. Porque para você falar que eu estou errado, primeiro você precisa ouvir o que eu tenho para falar. Aí depois você tira suas conclusões. Tá bom? Mas primeiro ouça. Tenha um coração manso, humilde, ouça. Tenha humildade, ouça. Jesus vai dizer assim, Pai, obrigado porque o Senhor ocultaste a tua revelação aos sábios e entendidos, aos soberbos. Quem é soberbo, Deus não vai revelar nada. Mas Jesus continua dizendo assim, mas o Senhor tem revelado a tua palavra aos humildes de coração. Seja humilde, ouça, tenha mansidão. Eu tenho certeza que o Eterno vai falar com você. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Compartilhem. Tchau, tchau.